comigo lá em 2 de Timóteo 3,16, por favor. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 de Pedro 1,21 também vai falar da inspiração das Escrituras, mas nós vamos ficar nesse texto aqui. Bom, divisão da teologia. A teologia é dividida em 4 grandes grupos. Teologia exegética, ligada à interpretação. E diga-se de passagem, todos nós somos intérpretes, porque quando você e eu abrimos a Bíblia, o que acontece? Você lê um trecho das Escrituras Sagradas e logo você faz uma, então todos nós somos intérpretes, ok? Só que essa ferramenta da teologia exegética vai nos ensinar a usar os princípios para fazer uma interpretação adequada. Porque tem trechos nas Escrituras Sagradas que são trechos mais difíceis. São aqueles trechos que você olha e diz, pula. Não é assim? Então a teologia exegética, ela tem a finalidade de fazer com que você não pule aqueles trechos difíceis, e mesmo aqueles que você diz que são fáceis, quando você vai estudar melhor, você vê que não é nada daquilo que às vezes você pensou. Segunda, teologia histórica. O próprio nome diz, ok? Trata das questões históricas, teológicas, bíblicas. Teologia sistemática. A sistemática vai organizar a progressividade da salvação do homem. Então essa salvação, ela passa pelo crivo de Deus, o Deus Criador, e a teologia sistemática vai falar do Deus Criador, vai falar do homem, vai falar do pecado do homem, vai falar do Salvador, Jesus Cristo, vai falar do Espírito Santo, vai falar da igreja, vai falar das últimas coisas, ou a escatologia, ok? Até aí tudo bem? E a última é teologia prática. Teologia prática vai estar ligada à pastoral. Disciplinas como aconselhamento cristão. Quando você vai lá no gabinete pastoral, pedir um conselho para o pastor, o seu pastor, ele passou por alguma formação teológica, ele aprendeu essa disciplina. Como aconselhar os membros da igreja. Teologia prática vai falar também de pregação. Vai falar de pregação do Evangelho. Homilética, por exemplo, é da teologia prática. Bom, a teologia bíblica se encaixa em qual dessas 4 aqui? A teologia bíblica, que é o estudo da revelação de Deus, nós vamos estudar o Deus que se revelou nas Escrituras, se encaixa na teologia exegética. O que trata a teologia exegética? O estudo do conteúdo atual das Escrituras Sagradas. A teologia exegética é uma investigação da origem dos vários escritos bíblicos, fala de como esses textos foram coletados e reunidos e formados numa
unidade bíblica. E a teologia bíblica está inserida na teologia exegética. O que seria então a teologia bíblica, que é o objeto da palestra de hoje? O estudo da autorrevelação de Deus. Deus se revelou de forma geral, aí uma questão da teologia sistemática, e de forma especial. A Bíblia contém a revelação de Deus. Deus se auto-revelou através das Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus como revelação de salvação para a vida do homem. Então, a Bíblia Sagrada, é aí que vocês precisam guardar muito bem isso. A Bíblia Sagrada é a autorrevelação de Deus para o seu povo. Deus se revelou, homens compilaram essa revelação, inspirados por Deus, é o que o texto diz. O texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Então, a teologia bíblica é isso. Quando eu digo, vamos lá numa palestra de teologia bíblica, nós vamos estudar a autorrevelação de Deus. Quando você abre as Escrituras Sagradas é o próprio Deus falando com você. Então, a teologia bíblica tem a tarefa de construir uma teologia a partir das Escrituras. Então, nós temos aqui eu fiz um diagramazinho. O primeiro passo é o quê? Deus se auto-revelou através das Escrituras Sagradas, ok? Até aí tudo bem? Por isso que você lê a Bíblia, por isso que o Espírito Santo te levou à palavra do Senhor, por isso que você prega a Bíblia, por isso que você ensina a Bíblia, por isso que nós aprendemos a Bíblia. Por quê? Porque é uma auto-revelação divina. Segundo, essa revelação foi registrada. Ela precisava ser compilada. Imagine Deus falando ao homem, e o homem precisava compilar essa revelação de Deus para transmitir ao povo de Deus das próximas gerações. Terceiro ponto, os escritos que foram registrados foram reunidos através de uma unidade chamada Bíblia Sagrada, a reunião dos livros sagrados. Em quarto lugar, nós estamos aqui e vocês estão participando e vão participar de muitas escolas bíblicas dominicais, seminários teológicos, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí vai, para estudar o quê? O conteúdo que está aqui dentro. Então, a teologia bíblica gira em torno disso, do estudo da autorrevelação de Deus. Tudo bem até aí. Agora vem um desafio. Até aí tudo bem, gente? Certinho? Agora vem um desafio. A proposta da jornada de vocês. O desafio contemporâneo da pregação. O desafio contemporâneo da pregação com bases em teologia bíblica. A Bíblia contém eventos históricos? Contém ou não tem? Sim, nós temos um abismo. Há 2000 anos, textos que foram escritos há 2500 anos atrás. Então nós temos um abismo histórico, então nós temos que estudar esses eventos históricos.
E o pregador? O que o pregador do Evangelho deve fazer? No contexto que a gente vive hoje, da pregação que tem que dar resultado, sim ou não? A fé, a pregação, muitas igrejas estão indo pelo caminho do resultado, o chamado pragmatismo religioso. Deu resultado é o que importa. E o pregador do Evangelho, a igreja de Jesus Cristo, precisa fugir dessa proposta. Precisa fugir dessa proposta. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Se ela é a revelação de Deus, ela é a revelação de Deus para o povo de Deus. E o povo de Deus precisa do quê? Precisa do quê? Da Bíblia. O povo de Deus não precisa de outra coisa. O povo de Deus precisa da revelação. Bom, Deus se auto-revelou pelas Escrituras? Sim. E o que nós precisamos dessa revelação? O texto que nós lemos fala que ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, a revelação de Deus é completa para as nossas vidas. Obrigado. A revelação de Deus é completa para a sua vida. Você não precisa o que a gente tem visto hoje é que as pregações têm se tornado mais motivacional. 10 razões para você ser um vitorioso. 5 maneiras para você se tornar o vencedor. 7 formas para você receber a chave. 3 chaves da conquista. 50 formas inteligentes de ser um grande homem de sucesso. Pragmatismo. 7 semanas de libertação. O que a igreja precisa, irmãos? Se a gente acredita que essa Bíblia é a revelação de Deus, porque já tem pessoas que não estão acreditando mais, eu vou falar desses caras, os liberais, eu estou no pé desses caras, eu vou ficar no pé deles, igual o carrapato. Tem muito liberalismo hoje no meio protestante histórico, está chegando o liberalismo, e eu estou marcando em cima igual um carrapatinho mesmo. Se a igreja acredita que essa é a revelação de Deus, então nós precisamos do quê? Dessa revelação. Você já viu aquele cara que vai abrir a Bíblia e diz: irmãos, Deus me revelou algo hoje aqui que eu queria passar para vocês? Não, Deus não revelou nada para ele. Ele vai pregar o que já está revelado. Deus não revelou nada para você, irmão. Você vai pregar o que já está revelado, sacramentado, fechado. Aqui está fechadinho, está cercado aqui. Bom, mais desafios. A Bíblia deve ser o produto da pregação. O texto fala lá que ela trabalha de forma completa para todas as áreas da vida, ensino, exortação e consolação. Você já viu aquela coisa assim, a igreja precisa ser relevante? Quem já ouviu essa frase? A igreja precisa ser relevante, a pregação precisa ser relevante. Deixa eu te dizer uma coisa, os textos da palavra de Deus são palavras de Deus.
endereçadas ao povo de Deus e, portanto, são relevantes. Você sabe qual que é a igreja relevante? É a igreja que se curva diante dessa revelação. Mas hoje é muito difícil. O cara abre um galpão, em 2 meses ele quer encher o galpão com campanhas, com cantores famosos, com isso, com aquilo e com aquilo outro, iludindo as pessoas com tantas falsas promessas, com tanta mentirada, brincando com a fé das pessoas, e a Bíblia deixa de ser o produto da pregação. Os textos bíblicos são palavras de Deus, são relevantes. Os pregadores atuais não precisam de uma palavra relevante, pois o relato bíblico é o relevante para o povo de Deus ontem e hoje. A mesma palavra que aquele irmão lá na roça, há 50 anos atrás, você quer, pastor, eu cheguei da roça, criei meus filhos aqui na cidade. A mesma palavra que o irmão ouviu, os seus filhos têm que ouvir. A mesma pregação do céu, do inferno, a mesma pregação acerca da volta de Jesus, da subida da igreja, a mesma pregação que o seu pai, que o seu avô ouvia lá capinando, o seu filho, você filho, neto, tem que ouvir. Não existe palavra relevante, a palavra relevante é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então Deus fez com que a palavra falada naqueles dias fosse escrita, visando a nós e a nossa salvação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tome cuidado. Porque você disse que é conservador, né? Quantos aqui disseram que são conservadores? Quem não levantou a mão não é conservador? O que é o conservador? Aquele cara que conserva. Você já viu conserva? Que bota lá uns legumes e coloca alguma coisa lá, aquele troço fica conservado? É mais ou menos por aí. O conservador é aquele cara que está arraigado nos princípios. É aquele irmão que acredita em toda a palavra como palavra de Deus. Não foge da palavra, como diz o irmão. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Eu respeito que a igreja tem que ter pela verdadeira natureza da Bíblia. A natureza da Bíblia é divina. Nós temos que respeitar essas escrituras. Nós não podemos estudar as escrituras sagradas como um livro natural. A teologia é importantíssima do ponto de vista da exegese, da teologia sistemática, teologia prática, teologia histórica. Só que nós estudamos teologia levando em consideração que esse texto é totalmente de Deus. Só que hoje está tendo muito liberalismo. São aqueles caras que lutam contra os conservadores. Sabe aquele filho que diz que nada, pai? Tá com nada não, pai. Meu filho, na minha época, o pastor, ele subia no púlpito, pregava o evangelho, as pessoas eram convertidas por Jesus, convertia as pessoas. A gente fazia batismos. As pessoas se rendiam às escrituras sagradas. Não, pai, hoje não tem nada a ver isso não. A Bíblia não é tão assim não. Em quinto lugar, o desafio de hoje em relação ao conservadorismo. O liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Deixa eu resumir. O liberalismo teológico não enxerga a Bíblia como revelada por Deus na sua totalidade. E essa questão está se infiltrando nas igrejas, nos seminários teológicos, e está carregando muita gente
com o tal do método histórico crítico. Se vocês pararem para estudar, não dá tempo de ver isso aqui, mas eu vou falar algumas coisas desse método. O método que nós usamos é o método histórico gramatical, porque nós somos oriundos da Reforma Protestante. Nós usamos o método da escola de Antioquia. É um método que entende que a Bíblia é a revelação de Deus. Só que hoje o método histórico crítico tem entrado nos seminários, tem entrado nas igrejas, nas escolas dominicais e acabado com o povo de Deus. O nosso desafio como igreja, como pregador, como estudioso, é lidar com a questão da interpretação. Mas entendendo que tudo aquilo que eu vou interpretar nas Escrituras, nós partimos do pressuposto que ela é a autorrevelação de Deus. Irmãos, essa firmeza vai ser cobrada de nós nesses dias e nos próximos dias. Eu não falo isso da parte de Deus, não, eu falo de mim mesmo. Eis que te digo de mim mesmo. É pelo que eu estou vendo. Anotem o que eu estou falando para vocês. Muitas pessoas vão entrar numa barca furada por conta do liberalismo teológico. Nós precisamos interpretar as Escrituras. Mas como a gente enxerga as Escrituras? As Escrituras é a palavra de Deus para as nossas vidas. 2. Dependendo da forma como você interpreta as Escrituras, a metodologia que você usa, a pessoa começa a achar que a Bíblia não é mais revelada por Deus, que ela não é inspirada por Deus, que ela não é mais a autoridade final, que ela pode errar. Por que eu gosto muito da Reforma Protestante, dos reformados? Porque eles são seguros, são firmes, não titubeiam para o lado do liberalismo teológico. Eles dizem, a Bíblia é a revelação final de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus, é a autoridade final na nossa vida, ela é inerrante. Só que no século XIX para o século XX começou a surgir a teologia liberal, querendo interpretar a Bíblia de forma racionalista. Nós não vamos conseguir enxergar e entender a Deus através da razão. Nós só vamos conseguir entender Deus através da revelação. Ele se auto-revelou. Nós só vamos conseguir entender Deus pelo testemunho interno do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você chegou à compreensão de que essa palavra é a verdade, é porque existe um testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Irmãos, por que a gente fala muito em reforma? Porque a reforma é conservadora. É conservadora. Enxerga a Bíblia como revelação. Revelação total de Deus. Apta para o ensino, apta para dizer a verdade, apta para tudo na nossa vida. Os liberais, eles vão picotar a Bíblia. Não, essa parte aqui não foi... Não, essa parte aqui não está correta, não. Não, essa aqui tem um erro, a outra tem uma divergência, a outra tem isso. No final da história, a Bíblia do liberal vai estar toda picotada. Vai estar toda cortada. A Bíblia não erra, irmãos. É necessário que a gente junte teologia bíblica e sistemática. O que diz a teologia sistemática? A teologia sistemática diz que a Bíblia é inerrante. Ela não erra. Só que os liberais vão dizer, ela erra. Por isso que os liberais vão detestar a teologia sistemática, porque eles não vão querer saber da revelação salvífica de Deus ao longo da história. Porque eles não vão estudar a Bíblia sob esse prisma. Eles vão estudar a Bíblia simplesmente para achar os erros da Bíblia.
se eu estudo a Bíblia simplesmente para achar os erros, eu já estou partindo do pressuposto errado, porque ela não erra. Ela é a verdade. Francis Schaeffer diz uma coisa muito interessante: a Bíblia é a verdadeira verdade. A Bíblia, o Evangelho, é a verdadeira verdade. Infelizmente, essas descobertas favoreceram a interpretação racionalista. Irmãos, não adianta falar em línguas estranhas, não adianta pular, não adianta espernear, não adianta fazer nada disso se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. O liberalismo teológico ignora a autorrevelação de Deus. Deus através das Escrituras. O conservador, o fundamentalista, diz que a Bíblia foi ditada pelo Espírito Santo. Inspirada. Se Paulo escreveu as cartas, se Pedro escreveu, se os evangelistas escreveram, foi por ordem do Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja sempre caminhou, é assim que a igreja cresceu na face da terra, é assim que a igreja foi erguida, e é assim que a igreja deve continuar. O liberalismo não tem nada de bom para a igreja do Senhor Jesus, a não ser trazer confusão nos alunos em sala de aula. Os alunos saem da sala de aula tudo biruta, porque estão diante de professores extremamente arrogantes com as Escrituras Sagradas. Homens que aprenderam o método histórico crítico e acharam que encontraram o tesouro sagrado. Em vez de os alunos saírem com vontade de pregar o Evangelho, com desejo de fazer missões, eles saem pior do que entraram. Irmãos, o tempo que se chama hoje é um tempo que a gente tem que fechar as porteiras. Eu digo isso, eu pastoreio há 14 anos, eu não pastoreio ontem não, é 14 anos a mesma igreja. O tempo que se chama hoje é o tempo que nós precisamos fechar as porteiras. O desafio para as igrejas históricas, atual, são dois. Evitar o neopentecostalismo, de um lado, e o liberalismo do outro. Liberalismo também está muito ligado à relativização das Escrituras Sagradas. A Bíblia não diz isso, mas o que tem a gente fazer aquilo? Ou, a Bíblia diz isso, mas eu não preciso fazer conforme ela diz. Ou, não é bem assim. Ah, mas você não enxerga, você não entende que esse texto aqui foi dado por Deus? Há divergências, há controvérsias. O liberal sempre vai ter controvérsias, ele nunca vai estar afirmado em nada. Sempre vai relativizar, nunca vai ter uma resposta para a igreja. Irmãos, a Bíblia é a resposta segura para a igreja. Só que a forma como você lê a Bíblia, o óculos que você coloca para ler a Bíblia, pode estar todo embaçado. O que Deus queria comunicar no passado é o que Ele quer comunicar no presente. O liberalismo vai dizer que nós temos que interpretar a Bíblia conforme as demandas atuais. Isso é liberalismo, vocês sabiam disso? Quais são as demandas atuais? Então você tem que interpretar a Bíblia conforme as demandas atuais. Aí vem o feminismo evangélico. Vem
uma série de doutrinas, a pregação deixa de ser bíblica e passa a ser psicológica. O pastor deixa de ser especialista em Bíblia, ele começa a ser especialista em sociologia, em psicologia, e quer interpretar as Escrituras conforme esses viés. Irmãos, acorda, nós estamos caminhando para um liberalismo terrível. Irmãos, acordam, daqui uns dias, aí muitas pessoas na igreja vão deixar de frequentar as igrejas porque não vão acreditar mais nas Escrituras. Não vai ser nem por conta de que pecaram, porque se divorciaram, porque traiu a mulher, não. Mas é por conta que elas vão dizer, não, acho que isso aí não é a verdade. Por conta de quê? Por conta de homens impiedosos. Eu digo que são homens impiedosos, que não estão tratando as Escrituras com humildade. Irmãos, isso aqui tem que ter humildade para ler, humildade para estudar, humildade para pregar. Isso aqui é sério, isso aqui está ligado à nossa fé. Isso aqui está ligado à nossa fé. Todas as vezes que eu vou pregar as Escrituras, eu fico tremendo. Tremendo. Eu prego todos os dias em emissoras de rádio, eu já preguei 1.500 sermões de 5 anos para cá só na rádio, mas todas as vezes que eu vou pregar, eu fico tremendo diante da tamanha responsabilidade de conduzir pessoas. Então, por um lado, a gente tem o neopentecostalismo com tudo que é porcaria. Por outro lado, nós temos o liberalismo teológico também com muita porcaria. A igreja precisa disso? Não! A igreja que seu pai cresceu, a igreja que você cresceu, que você foi menino, ela precisou disso para ser igreja? Não. A Bíblia interpreta o mundo moderno ou o mundo moderno interpreta a Bíblia? É outra pergunta do liberalismo teológico. Eles dizem, nós estamos no mundo moderno, as coisas mudaram. Nós temos novas demandas. E é bem sutil. Nós temos novas demandas. Então o mundo moderno tem que interpretar as Escrituras. O conservador já parte do outro lado, ele diz a Bíblia que tem que interpretar o mundo moderno. A Bíblia que manda. Não é o mundo moderno que tem que interpretar as Escrituras, porque senão, você sabe onde é que a gente vai parar? E já aconteceu nos Estados Unidos? Ordenação de homossexuais. Você sabe que nos Estados Unidos estão ordenando homossexuais? Mas pastor, que igreja é essa que está ordenando homossexual? Igrejas históricas. Não é igreja de fundo de quintal, não. É igreja histórica, igreja antiga. Por quê? Porque o mundo moderno começou a interpretar as Escrituras. A Bíblia é suficiente para interpretar os fatos modernos? Se ela não for suficiente, irmão, então ela não é relevante para nós. Se a palavra de Deus ela não tiver autoridade final, que eu digo, final, a palavra de Deus diz e acabou. É um lema da reforma, é a autoridade final. A Igreja Católica na Idade Média colocava a tradição acima da Bíblia. A reforma veio e disse, olha, a Bíblia é a autoridade final. Ela está acima de tudo, meu irmão. Ela está acima de todo dogma. Ela está acima de toda regra. Ela está acima de todo estatuto. Ela está acima de tudo. Você não tem como ignorar o século XVI. Foi relevante para nós colocar a Bíblia acima de tudo. Ela é a autoridade final nas nossas vidas para fé. Ela é a nossa regra de fé. Fé lembra fundamento e regra de prática. As coisas que eu pratico. O próprio texto diz
que ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. É a nossa regra de fé, ou seja, fundamento e prática. Ela é a nossa regra de vida, de vivência. Na pregação, o que eu tenho que pregar? Autoajuda ou Bíblia? Bíblia. Aconselhamento, como é que vai ser meu aconselhamento? Vai ser psicológico ou bíblico? Bíblico. Se tiver algum psicólogo que me perdoa, a sua profissão é valiosa, mas no aconselhamento cristão eu prefiro ficar com a Bíblia. É assim que a igreja cresceu, é assim que a igreja foi instruída, é assim que o texto da palavra de Deus diz, se você acredita nesse texto, porque eu acredito. É o que Paulo diz aqui a Timóteo. E essa é a palavra a Timóteo que ele diz, para mim é a verdade de Deus. Então o que eu vou usar para aconselhar uma pessoa? Palavra de Deus. Aí tá, você vai aconselhar alguém. Você está na igreja, você é pastor, a igreja vive a Bíblia. O que eu vou usar para aconselhar a pessoa? Bíblia. Irmão, ensino teológico. O que eu vou ensinar no ensino teológico? Teologia bíblica. Vou ensinar teologia sistemática, teologia histórica, mas sempre o eixo é o quê? Cristo, Escrituras, a graça de Deus que salvou-nos do pecado, Cristo no centro, somente as Escrituras sagradas, mais nada, e a glória é somente dele, devida somente a ele. Então o que eu tenho que ensinar, meu irmão? Se você quer fazer outra coisa, use outra coisa, mas se você está envolvido com a igreja de Jesus, se nós estamos envolvidos com a igreja de Jesus, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. O liberalismo vai entrar para outro caminho. Ele vai dizer, não, rapaz, assim, a psicologia, ela vai dizer algumas coisas aí e tal. Não, é porque tem umas coisas que estão acontecendo aí, que tal coisa explica sobre isso. E a Bíblia vai ficando diminuída. A Bíblia vai sendo deixada de lado. Daqui a pouco, o que acontece? O que já está acontecendo, a Bíblia não é mais pregada. C. Deve haver coerência entre o seminário teológico e o púlpito? Sim. Eu tenho que sustentar no púlpito o que eu digo no seminário teológico. Está tendo muita incoerência hoje. O cara diz no seminário uma coisa, quando vai para o púlpito diz outra. É liberal no seminário, quando chega no púlpito quer falar em línguas. Diz para o aluno que o aluno na sala tem que aprender aquilo, mas no púlpito tem que fazer diferente. Que conversa fiada é essa, meu irmão? O que eu ensino em sala de aula é o que eu tenho que pregar. Eu estou formando, não é cientista, eu estou formando homens de Deus para fazer a obra missionária, para cumprir o chamado pastoral, para ensinar as Escrituras Sagradas. Não, olha, aqui eu vou te ensinar uma coisa, você vai aprender desse jeito, mas quando você chegar no púlpito, você fala diferente, porque o povo não pode saber disso. Tá, se o povo não pode saber disso, então não ensine no seminário também. Agora eu quero ver o cara sustentar o que ele ensina no seminário no púlpito. Aí eu quero ver se ele é homem. E que coisa triste, os alunos vendo o professor falando uma coisa, quando chegar no púlpito o professor fala outra. Que falta de coerência, que falta de firmeza. Antigamente os professores que eram pastores, eles chegavam no seminário, diziam uma coisa, eles chegavam no púlpito e afirmavam aquilo que eles diziam. No seminário eles diziam, toda a Escritura é inspirada por Deus, autoritativa para as nossas vidas. No púlpito chegavam e confirmavam aquilo que eles diziam lá. E sabe o que aconteceu? Muitos e muitos foram formados e cresceram.
aprenderam com homens santos, homens piedosos, homens que não se envergonhavam de defender a sua fé, de defender as Escrituras sagradas. Então tem que ter coerência, meus irmãos. Nós temos que nos preparar para defender a moralidade cristã, mas com fundamentos de teologia cristã. Como é que nós vamos defender a moralidade cristã se a gente diz que a Bíblia, uma hora ela pode errar? Como é que você vai enfrentar os desafios atuais? Casamento homossexual, aborto, pedofilia, imoralidade na vida dos casais. Tem casais hoje praticando swing, fazendo troca. Se você não estiver bem fundamentado, você vai relativizar o pecado. Porque se você não acredita que isso aqui é a revelação de Deus, você não vai acreditar que pecado é pecado. Se você não acredita que isso aqui é a revelação de Deus, pecado deixa de ser pecado. Por quê? Porque se você relativizou uma coisa, você vai ter que relativizar tudo. Abrir um pouquinho, cachorro só entra quando tem porta aberta, meu irmão. Quem já ouviu essa frase? Cachorro só entra quando vê a porta aberta. Duvido se o cachorro entra se essa porta está fechada. Abriu um pouco, entra tudo. Entra tudo que é porcaria. Vai entrar cachorro, vai entrar gato, vai entrar animal, capivara, vai entrar tudo. Perguntas de um liberal. De quem é a Bíblia? Eles vão perguntar, mas de quem é a Bíblia? Não é uma pergunta capciosa? De quem é a Bíblia? Se você é um conservador, você diz, do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O povo que foi comprado, lavado e remido com o sangue de Jesus. A Bíblia é do povo. Mas o liberal vai dizer diferente. O liberal ele vai para o universalismo. O liberal ele vai começar a andar para o lado do ecumenismo. O ecumenismo vai começar a entrar. Você conhece a história do ecumenismo? O ecumenismo começou com um missionário batista, mas começou de uma forma santa. Ele queria alcançar as nações. Para alcançar as nações, ele teria que reunir outras igrejas. Então começou assim. Só que depois, essa questão do ecumenismo se perdeu. Virou diálogo interreligioso. E sabe onde desagou tudo isso? Universalismo. Ou seja, todos serão salvos. Hoje nós temos muitas coisas ligadas à teologia da libertação. E aí vai. E aí vai. A forma de se fazer ação social também é fruto disso tudo. Então eles vão lutar muito contra a leitura confessional. É claro que a Bíblia está acima da confessionalidade. Nós somos batistas nacionais, ok? Amém? Renovados, sim. Mas acima da Batista existe o que? A Bíblia. Só que não é pelo fato da Bíblia estar acima da Batista que nós vamos anular a Igreja Batista. Entendeu o que eu quero dizer? A Bíblia está acima da Igreja Batista, a Bíblia está acima da Igreja Presbiteriana, só que eu não vou desprezar a confissão de fé, as confissões de fé. O liberalismo vai fazer isso. Ele vai dizer, não, para que isso? Isso não vai servir para nada. É um discurso muito leve, que vai conduzindo aos poucos. Aí como é que o liberal diz? Como é que você vai interpretar as Escrituras? Você tem que fazer uma releitura das Escrituras.
Existem circunstâncias novas que estão acontecendo e você vai ter que fazer uma releitura das Escrituras. A pergunta que eu faço é: a Bíblia interpreta o mundo moderno ou o mundo moderno interpreta a Bíblia? Então, cuidado. E para encerrar, desafios práticos. A tarefa daqueles que seguem Jesus é continuar a luta contra tudo o que ameaça achatar a visão bíblica. A tarefa daqueles que seguem a Jesus é continuar a lutar contra tudo que ameaça achatar a visão bíblica. O texto que a gente leu diz o quê? Que toda Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade. Isso aqui é a verdade. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Para repreender o mal. Qual é o mal do século hoje? Qual o mal atual hoje que a gente vive? Na minha opinião, é o neopentecostalismo e o liberalismo. Para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. O primeiro desafio, meu irmão, é justamente esse: seguir a Jesus, continuando a luta. Lute pela sua fé. Tudo aquilo que tenta diminuir o valor da Bíblia Sagrada na sua vida, na sua família, na sua igreja, lute contra isso. Tudo aquilo que se levantar para achatar a visão do Evangelho, para colocar o Evangelho como algo insignificante, ou para tentar distorcer os princípios bíblicos, lute. Jesus é o Senhor do mundo, toda a verdade pertence a Ele. Que o Senhor revigore e nos renove pela imagem poderosa da Bíblia Sagrada, pelo poder do Espírito Santo, que nos faz compreender essas Escrituras como revelação divina. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa que não tem um testemunho interno do Espírito Santo não pode usar essa palavra de Deus de forma científica, trazendo princípios para a igreja. O pressuposto da minha vida é o testemunho interno do Espírito Santo de Deus. O testemunho do Espírito Santo de Deus me leva à convicção da verdade. Jesus é o Senhor de tudo. De toda a verdade pertence a Ele. Segundo desafio, nossa tarefa é sermos fiéis à visão bíblica. Ser humildes, mas alegres em buscá-la, confiantes no Deus Criador e doador da vida, com a certeza de que, como diz Paulo, no Senhor nosso trabalho não será vão. No Senhor nosso trabalho não será vão. Nesses últimos dias, eu sinto a necessidade enorme de fato, defender a autoridade final das Escrituras. Eu tenho filhos, como vocês também têm. Como é que eu vou criar os meus filhos? Com a autoridade final da palavra de Deus sendo atacada, sendo relativizada. Como é que eu vou pastorear a igreja, irmãos? Balançando em cima do muro. Como é que eu vou cuidar do povo de Deus se eu estou em cima do muro? Eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu acredito, eu não sei o que eu ensino. Eu aceito tudo é verdade, tudo pode, ou tudo é relativo. Como é que eu vou enfrentar esse mundo pós-moderno? Como é que eu vou enfrentar a minha comunidade? Como eu vou fazer para enfrentar a pós-modernidade? Amanhã o pastor Elias vai falar sobre isso. Eu digo que eu vou deixar um gancho para o pastor Elias amanhã.
Nós vamos enfrentar a pós-modernidade cercado por essa revelação. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Essa revelação tem que estar aqui, ó, guardada. Essa revelação que eu quero ensinar. Essa revelação que eu quero pregar. Essa revelação que eu quero passar para os alunos da faculdade teológica. Essa revelação que eu quero passar para os pastores. Essa revelação que deve guiar a minha vida. Essa revelação final que deve guiar os meus filhos.